Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos benefícios de se consumir arroz com feijão todos os dias. O que isso faz no nosso corpo? Quais são os benefícios? E como preparar e consumir da maneira correta para a sua saúde, até mesmo para emagrecer. Você vai adorar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora vídeos de nutrição, saúde e boa forma, aproveita e se inscreve no canal. Se você não seja bem-vindo, lembra de ativar as notificações para receber todas as notificações, né? Ativar o sininho aqui. Porque aqui tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar dessa dupla tão queridinha no Brasil, que já é tradição em todas as casas, né, gente? Todo mundo come arroz com feijão todo dia, na verdade, né, 99%, que sempre tem uma pessoa que fala, não gosto, não quero, ou não tô podendo, porque eu tô de dieta. Porque normalmente quando as pessoas falam, eu quero emagrecer, o que elas fazem? É um erro muito comum. Elas tiram o arroz e feijão do prato e botam um grelhado com uma salada. E muitas vezes ficam nessa dieta ioiô porque não conseguem emagrecer, não conseguem, enfim, ter energia durante o dia, justamente porque às vezes tiraram arroz com feijão. Eu vou te falar mais como ele pode te ajudar a emagrecer, como consumir da maneira correta e te falar todos os benefícios que ele traz. Um dos grandes benefícios de se consumir arroz com feijão todos os dias é que, independente do tipo de arroz, do tipo de feijão que você consuma, você vai estar consumindo aminoácidos essenciais em boas proporções. A combinação de arroz com feijão é uma proteína completa, tem todos os aminoácidos essenciais, então é muito interessante para você conseguir nutrir o seu corpo. A gente tem aminoácidos que a gente não consegue produzir através de outros do nosso corpo, que são os não essenciais, que são os essenciais, e tem outros que a gente consegue, né, que são os não essenciais, que a gente consegue mudar um ou outro deles e criar novos aminoácidos. Mas existem uns que a gente não consegue e normalmente esses produtos são encontrados de forma complementar nos alimentos. Então tem alguns aminoácidos essenciais que faltam no arroz, mas a gente encontra eles no feijão. E tem uns que faltam no feijão, mas a gente encontra no arroz. Quando a gente mistura esses dois, a gente consegue uma proteína com valor biológico tão bom quanto da carne, por exemplo. Então, por isso que para as pessoas que são vegetarianas, veganas, ou até mesmo que estão querendo diminuir o consumo de carne, seja por uma questão filosófica, até mesmo de grana mesmo, né, porque tá caro hoje em dia, essa combinação de arroz com feijão é maravilhosa. Claro que quando a gente está falando de comparar o arroz com feijão com uma carne, a gente está comparando em termos qualitativos de ter todos os aminoácidos essenciais. Quantitativamente, a carne sempre vai sair ganhando, né? Porque ela é mais fonte de proteína do que o arroz com feijão. Outro detalhe interessante também é relembrar por que a proteína é tão interessante. A proteína é muito importante para a nossa imunidade, para o crescimento de massa muscular. Quando a gente aumenta a massa muscular, a gente acelera o nosso metabolismo, a gente consegue melhorar. A proteína é um nutriente plástico, estrutural, então ela ajuda também para a pele, para a unha, para cabelo, para articulações. Então, ela é um nutriente muito nobre e muito importante. Outro grande benefício de se consumir arroz com feijão todos os dias é que ele pode sim auxiliar no processo de emagrecimento. O que acontece é que muitas pessoas consomem arroz com feijão de uma maneira errada e às vezes em uma quantidade super grande, né? Às vezes é aquele feijão quentinho, acabou de ficar pronto, aquele arroz fresquinho. Então, às vezes a pessoa se empolga e come muito mais. Então, claro, né, que vai acrescentar caloria. E às vezes a pessoa come um feijão muito carregado, com bacon, com linguiça, com carne seca, quase uma mini feijoada. E às vezes o arroz que ela consome é um arroz branco. Então, se você fizer boas escolhas, se o arroz for integral, se o feijão for realmente cozido só e depois refogado, cozido com louro, de repente, depois refogado com azeite, alho, cebola, aquele feijão básico, mas muito saboroso, vai ajudar muito no processo de emagrecimento, porque eles vão ter muitas fibras ali, que vão ajudar a aumentar a sua saciedade, que é um ponto muito importante, porque às vezes você está querendo emagrecer, tira o arroz com feijão, come seu gradinho com salada, meia hora, 40 minutos depois você está urrando de fome, querendo comer o que vier pela sua frente. Pode ser um salgadinho, um chocolate, uma coxinha com fome. Você não vai estar no meio da rua, vai procurar uma maçã. Então esse que é o grande problema. As pessoas tiram arroz com feijão e não ficam saciadas para passar o resto da tarde e acabam beliscando muita coisa que não é saudável. Então lembra de manter o arroz com feijão numa boa proporção. Normalmente, claro que isso sempre vai variar de pessoa para pessoa e do restante da alimentação do dia, mas normalmente quando a gente vai falar quanto que eu deveria consumir de arroz com feijão no almoço ou no jantar para ser uma quantidade assim interessante, em média de 3 a 4 colheres de sopa de arroz integral e de 1 a 1,5 conchas de feijão para a gente ter uma
uma quantidade ali interessante, que vai dar saciedade, mas também vai trazer muitas calorias. Então, pode ser que seja um pouco mais ou menos no seu caso, mas isso é uma quantidade que pode ser interessante. Claro que essa quantidade expressiva de fibras que está presente no arroz com feijão tem a ver com a casca do feijão, que tem muita fibra, mas também ela é aumentada quando você consome o arroz integral, porque é um arroz que vai ter a película de volta, né? A casca de volta dele, na verdade, preservada. É o arroz branco e o arroz parboilizado, que são tipos de arroz que são passados por um processo industrial onde eles são polidos, branqueados, então eles vão ter muito mais amido, carboidrato de alto índice glicêmico, que não é tão interessante assim, principalmente para a saúde e para o emagrecimento. Tem gente que fala, Patrícia, até comeria arroz integral, mas acho duro, demora muito para cozinhar, gasta muito gás. Então eu te dou uma dica de ouro que você anota aí. Você pega o arroz integral, não precisa lavar ele necessariamente, né? Ou se você quiser você lava, não sei como é que você faz, mas você bota ele de molho de um dia para o outro. Então se você vai fazer no almoço, quando for umas 8, 9 horas da noite, antes de você dormir, você bota ele, que nem você faz com feijão, bota ele de molho e deixa ali que ele vai hidratar, vai absorver muita água e na hora de cozinhar vai levar o mesmo tempo do arroz branco, do arroz tradicional, e muito mais macio, vai ficar muito mais gostoso. E as crianças e os idosos aceitam muito melhor assim, até as pessoas que são mais implicantes assim com o arroz integral. Então teste e depois me conta. Lembra sempre, como a gente está falando de emagrecimento aqui, a gente tem que ter uma ideia de educação alimentar. Então, se você não sabe mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui sobre reeducação alimentar com várias dicas bem legais, mas já te deixo uma aqui muito interessante para você não ficar misturando arroz com feijão com muitos outros carboidratos no seu prato. Então, ao invés de você botar arroz com feijão e batata, purê, nhoque, macarrão, tem gente que mistura várias coisas, né? Principalmente quem come em quilo, que tem muita oferta ali. Isso vai acrescentar muito carboidrato, mandioca, frita, às vezes mesmo cozida, né? Tudo isso acrescenta muito carboidrato. Então, escolhe. O arroz com feijão vai ser o seu carboidrato do prato. E se você usar ele em substituição ao nhoque com queijo, ao macarrão com queijo ralado, a uma batata com manteiga, né? Um purê de batata com manteiga, com requeijão, sei lá o que vocês fazem, porque tem gente que bota tudo no purê de batata, né? Então isso acaba trazendo muito mais caloria do que o arroz com feijão. Então é uma opção muito interessante substituir tudo isso mais calórico pelo arroz com feijão. Ainda com relação a essa quantidade super interessante de fibras, o arroz com feijão vai ajudar muito para quem sofre de constipação intestinal. Ou seja, quem fica com prisão de ventre e com dificuldade de evacuar. Então tem gente que fala assim, comecei a dieta, meu intestino travou. Isso porque às vezes a pessoa consumia muita fibra ali no arroz com feijão e tirou aquilo, diminui a quantidade de comida, diminui a quantidade de fibras, e aí o intestino fica mais lento mesmo, mais preguiçoso. Então experimenta, se você sofre com constipação, acrescentar arroz com feijão todo dia, que você vai ver que isso vai te ajudar também. E se você quer mais dicas sobre digestão, intestino saudável, constipação e receitas laxantes, eu tenho tudo isso aqui no canal e vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Se você tá gostando do vídeo, já vai deixando sua curtida aí, que isso me ajuda muito, né? Vamos ampliar essa corrente do bem um com o outro. O feijão com arroz também, o arroz com feijão, pode ajudar no combate da anemia. Isso porque o feijão, ele é muito rico em ferro, é um ferro não M, então ele precisa de uma vitamina C para ser solubilizado ali, para ele ficar mais biodisponível. Então é interessante que nessa refeição você consuma algum tipo de vitamina C para fazer essa solubilização de forma melhor. Então a minha ideia é, se você costuma consumir arroz com feijão e come uma saladinha, ou um peixe, ou um frango, bota um pouquinho de limão por cima, umas gotas de limão por cima ali no prato, ou então você pode consumir uma limonada, que é baixa em calorias, acaba sendo uma opção interessante também, mas vai conseguir melhorar essa biodisponibilidade do feijão e melhorar também essa questão da anemia. Eu tenho um vídeo aqui no canal também falando mais sobre anemia, ferropriva, megaloblástica, melhores e piores alimentos, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Além disso, lembra que tem outros vegetais que são muito ricos em vitamina C, os vegetais folhosos verdes escuros, o próprio pimentão, então podem estar entrando aí na sua salada como uma fonte de vitamina C também, ou até mesmo uma fruta de sobremesa, enfim, uma laranja. Eu tenho aqui um vídeo falando, inclusive, qual é a melhor fruta de sobremesa se você está querendo emagrecer. E aí eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Além disso, o arroz com feijão é um ótimo amigo do seu coração também e do aparelho cardiovascular. Isso porque ele contém muitos antioxidantes. Isso porque ele também ajuda a diminuir o colesterol. Mais uma vez, pela presença de fibras. A gente sabe que as fibras, elas ajudam a se ligar às moléculas de colesterol e excretar através das fezes partes do colesterol. Então é uma forma muito interessante de você conseguir diminuir o colesterol total e o colesterol ruim. Além disso, a proteína do feijão, mais uma vez, é uma proteína com menos gordura saturada.
E a gente sabe que a gordura saturada aumenta o colesterol no nosso corpo. Eu tenho vídeo falando aqui mais sobre isso. Então, se você busca fontes interessantes de proteína, mais uma vez, né, de fibras, o arroz com feijão é uma ótima adição para sua alimentação. Então, eu te dei a dica de como preparar o arroz integral, deixando ele de molho. Eu até tenho um vídeo aqui falando mais como preparar o arroz de uma maneira mais saudável, boas combinações. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. E agora, com relação ao feijão, é interessante que você também deixe ele de molho pelo menos 12 horas e despreze aquela primeira água antes de fazer o cozimento, porque você vai conseguir eliminar grande parte do ácido fítico, do fitato, que está presente naturalmente nele. Então, com isso também você consegue melhorar a digestão, você consegue melhorar a quantidade de fatores antinutrientes que tem ali naturalmente presente no feijão, além de deixar ele mais macio, gasta menos gás, cozinha mais rápido e também melhora aquela questão de gases, né? Muitas pessoas reclamam que ficam com a barriga estufada, com muitos gases quando consomem o feijão. Quando você deixa ele de molho, isso melhora muito. Eu tenho muitas dicas aqui no meu vídeo num vídeo que eu falo mais sobre o feijão, especificamente como consumir, ideias de tempero, de combinação, como preparar. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembra que o louro é muito interessante também, porque ele ajuda na digestão, ajuda nessa questão dos gases. E o gengibre também é um remédio antigases natural pra gente, né? A gente brinca assim, porque ele realmente é muito interessante para diminuir os gases do intestino. E quando a gente cozinha feijão com gengibre um pedacinho, não dá gosto. E dá um efeito muito interessante. Se você quiser mais dicas, você pode assistir o vídeo lá sobre o feijão. Tem muitas dicas iguais a essa e muito diferentes lá também que podem te ajudar. Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábitos de consumir arroz com feijão no dia a dia, qual é o feijão e qual é o arroz que você costuma consumir. Na minha casa, normalmente, é arroz integral e feijão preto mesmo, que eu adoro. Eu quero saber qual que você mais consome. Vou adorar ver a sua resposta. Lembra de dar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, porque é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!